Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade e Consciência com Angélica Grace. Se você não tiver inscrito ainda no canal, se inscreva, nos ajude a crescer e a levar adiante essa mensagem de contribuição na sociedade, de desenvolvimento do nosso espírito. Esse é o nosso propósito, o sentido, que colocamos nesse propósito de desenvolvermos enquanto estamos contribuindo com a sociedade, tá certo? Então, não fica com a mensagem só para você, não. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, assistindo a outros aqui também do canal, Você gostar também, deixa seu like, compartilha com seus amigos e vamos levar adiante essa mensagem para a edificação do nosso ser, certo? Gente, hoje nós vamos conversar sobre o que é que está acontecendo no planeta. Tem caroço nesse angu? Como dizem, Tem coisa acontecendo, tem coisa acontecendo. Vamos conversar sobre isso. Então, gente, algumas pessoas sabem, na verdade, a intenção de gravar esse vídeo, de conversar com vocês, que como é o nome do quadro, Conversando sobre. Então, de conversar sobre isso, do que está acontecendo no planeta, é porque, assim, foram acontecendo, alguns diálogos com algumas pessoas, e aí, pessoas até que não estão envolvidas, assim, nessa coisa de espiritualidade, de espiritismo, de todo esse mundo assim espiritual, mas que tem percebido, que tem coisas diferentes acontecendo, que algo realmente está diferente, Veio a pandemia e tantas outras coisas acontecendo. De fato, gente, veja bem, tem uma base disso, que é o que muitos de nós já sabemos, que nós estamos passando por uma travessia, o momento da transição planetária. Nós estamos deixando de ser um mundo de provas e expiações, e passando para ser um mundo de regeneração, certo? O que na religião, foi chamado de finais dos tempos. Então, são os finais dos tempos. Sim, nós estamos vivendo os finais dos tempos. E o Mestre Jesus, nosso querido Jesus, o mestre dos mestres, eu brinco dizendo assim, o top das galáxias, Ele veio trazer essa mensagem de libertação do nosso ser, para que então a gente pudesse fazer essa travessia, e passássemos a habitar o mundo de regeneração, para que a gente herdasse a Terra já enquanto um mundo de regeneração. E o que é que acontece, gente? Nós não estamos no começo da transição planetária, nós já estamos no fim da transição planetária. Um fim que sim, é longo porque as coisas não acontecem, numa ruptura assim, em tal data, tal dia, tal hora começou a transição planetária, em tal data, tal dia, tal hora termina a transição planetária. Não, é um processo longo, é um processo complexo, Nós acreditamos é a ideia que eu acredito, a teoria em que eu acredito, que Jesus veio abrir essa transição depois de um ciclo do planeta, de 28 mil anos, porque a cada ciclo de 28 mil anos, e então se dá um novo ciclo, uma nova fase no planeta, certo? E aí, há 2.000 anos ele veio, Então estávamos nos 26 mil anos dessa transição, desse ciclo, e aí ele veio mostrar o caminho para que, estabelecido o tempo final, como o que a gente está vivendo agora, nós já tivéssemos condições de herdar a Terra, de sermos espíritos regenerados. Porque se isso não acontecer, o que é que vai acontecer, Quando nós desencarnarmos, nós seremos levados para outros mundos, ou de provas e expiações, como é a Terra hoje, certo? E em algumas outras categorias, ou igual a essa, ou em algumas outras categorias, tá? Ou mundos primitivos, para aqueles espíritos mais endurecidos, mais engessados na primitividade, Suas atitudes, os seus sentimentos
são muito ainda primitivos. Então, é aquela pessoa muito egoísta, aquela pessoa mazinha mesmo, né? Aquela pessoa que tem a intenção de prejudicar o outro, certo? Só que também, o que é que acontece? Às vezes nós nem sabemos que somos primitivos, tá? Porque quem é primitivo não sabe que é primitivo. E então por isso que se fala tanto do autoconhecimento, né? Que a gente pratica o autoconhecimento, o autodescobrimento e que até nos vídeos anteriores, né, que nós conversamos sobre o amor como uma forma de viver, e no terceiro vídeo desse tema que nós falamos de nos encontrarmos o sentido da nossa vida, né, para isso, para que a gente saia desse estado de primitividade do nosso ser, porque muita gente nem sabe que está vivendo na primitividade. Se nós estamos condicionados, se a nossa felicidade é condicionada a fatores externos, né? Se nós dependemos, né, do que vem de fora para nos realizar, para nos sentirmos felizes, né? Então isso é um estado de primitividade, porque você veja assim, os animais, né, os animaizinhos. Quanto mais primitivo, né, o animalzinho, mais você veja, o que é que satisfaz ele? É o que vem de fora, né? Ele está condicionado à sua comida, né, às suas conquistas, né, à sua predação no seu reino animal, entendeu? Então é isso que satisfaz, que dá uma sensação de bem-estar, digamos assim, aos animais. Tá? E aí muitos de nós não sabem que está vivendo nesse estado de primitividade. E só o autoconhecimento é que vai, né, dar o conhecimento de como estamos vivendo, de quem nós estamos, de quem nós estamos sendo, entendeu? E então é importante que isso aconteça para que a gente não seja exilado para o mundo de provas e expiações ou para o mundo primitivo, né? Que a gente consiga, né, ter uma frequência energética, né, uma frequência vibracional condizente com o mundo de regeneração. Porque, gente, até a gente tinha falado, né, eu acho que foi no primeiro vídeo que a gente tinha falado, assim, no primeiro vídeo do tema, o amor como uma forma de viver, que a gente tinha falado que não tem tribunal, não tem ninguém, não tem um grupo, né, de seres esperando a gente desencarnar para dizer assim, olha, você vai para o mundo de regeneração, olha, você não vai para o mundo de regeneração porque você foi muito primitivozinho, né, e você não praticou o autoconhecimento. Não tem nada disso, né, é uma ação magnética, é uma lei natural, entendeu? E as leis naturais, elas agem naturalmente, então, em todos nós, então, é uma atração magnética, então, não tem como, assim, poxa, mas eu sou bonzinho, sabe? Eu quebro um galho às vezes assim para as pessoas. Eu mereço ficar aqui no mundo de regeneração. Veja, gente, que a questão assim vai muito além de merecer, né? É uma questão de ter condições energéticas, condições vibracionais para que esteja aqui, porque senão fica incompatível, gente. Água e óleo, sabe? Que não mistura, não tem como, é incompatível. Entendeu? É lei natural. E aí a gente precisa elevar a nossa frequência vibracional, certo? Pois bem, então vamos atendo, né, ao nosso tema, o que está acontecendo no nosso planeta. Então nós estamos passando por essa travessia, né? O planeta está nessa transição planetária, e a transição, gente, não é do planeta. A gente fala transição planetária, mas a transição é da humanidade, é das pessoas, por isso que a gente precisa, né, desse desenvolvimento, a gente precisa se descobrir, porque a transição é da humanidade, é das pessoas, certo? Beleza. E aí, no que implica isso no acontecimento planetário? O que acontece é o seguinte, porque desde quando nós entramos nessa fase da transição, né, da transição da humanidade, que a gente vai chamar então de transição planetária, o que acontece? É um momento que houve uma mudança energética. Havendo essa mudança energética, né, é como se o nosso interior, muitas coisas que estavam escondidas na nossa psique, né, vieram à tona. Então, vocês já devem ter até visto, né, lido em algum lugar ou escutado alguém falando assim, olha, nessa fase, quem é bom vai ficar melhor, quem é ruim vai ficar pior. Por que isso? Que não é tão bem assim, né? Mas por que isso? Porque as nossas sombras psicológicas, né, elas estão vindo à tona. E então a gente tem que aproveitar
o momento das nossas reações emocionais, que é quando as sombras vêm mais à tona, né? Para que a gente se conheça, a gente pegue aquilo e se reconheça. Então, se você for olha na Organização Mundial de Saúde mesmo, né? A estimativa da depressão, né? Que a depressão, a ansiedade é o mal do século. Isso por quê? Porque é o mal do século. Justamente por causa dessa transição. Se bem que a área científica não vai falar dessa forma, né? Mas reconhece que está havendo uma condição social e que está favorecendo esse processo de depressão, de suicídio, de ansiedade, né? Nas pessoas. E o alto índice, né, da criminalidade, tantas outras coisas assim que vão acontecendo. As guerras, como a gente está, né, presenciando agora, infelizmente, né, os ataques russos contra a Ucrânia, tudo isso que está acontecendo e que continua acontecendo em outras guerras também em outros lugares. A gente fala da Rússia, que é o que está em evidência agora, mas tantos outros lugares, se você for fazer uma pesquisazinha aí, você vai encontrar que continua ainda em conflitos, né? Nos seus conflitos, assim, nas ligações mais próximas e que não chega muito ao conhecimento geral, mas que está havendo muito sofrimento, né? Muito conflito e muita fome acontecendo por aí. Eu lembro até a gente que teve uma vez que eu comentei com um grupo de estudo que estava falando da pandemia, né? E muita coisa assim, porque você tem que lavar as mãos, porque você tem que usar o álcool em gel e usar a máscara, isso e aquilo. E eu disse assim, gente, sabe quantos milhões de pessoas não têm acesso à água potável? Quantos milhões de pessoas não podem usar máscara? Não tem nem o que comer, quanto mais para comprar máscara, entendeu? Então, assim, são coisas para a gente considerar, para a gente refletir, para a gente pensar a respeito, para a gente se encontrar, né, ver como pode ser a nossa contribuição no mundo. Então, tem muita coisa acontecendo no planeta com essa mudança energética. Não significa que antes de tudo isso, né, dessa mudança energética, coisas assim, esses conflitos, essas guerras não aconteceram. Basta estudar a história e a gente olhar lá atrás, né, quantos conflitos, quantas mortes, quantas coisas já aconteceram, inclusive, né, em nome da religião, em nome de uma fé, né, as famosas guerras santas, que de santa não tem nada, certo? Então, não tem nada assim de muito diferente nesse sentido que esteja acontecendo. O que vai dar uma diferença é o momento do que está acontecendo, mas principalmente o momento consciencial do planeta, porque antes havia um estado mais de torpor em relação a estava todo mundo meio que envolvido nisso tudo. Então tinha gente que nem percebia realmente o que estava acontecendo. Hoje já tem gente percebendo o que está acontecendo, como essas pessoas, né, que vieram conversar comigo, né, já o que está acontecendo no planeta, né? Porque essas coisas sempre aconteceram, mas tem um quê, tem algo diferente no mundo. A gente sente no ar, sente no planeta, né, na atmosfera, sente na energia, né, que tem algo acontecendo. Então, por quê? Porque nós estamos contribuindo com o nosso estado consciencial no mundo de desencontro, certo? Então, de perturbação psíquica, né? Contribuindo com uma frequência vibracional no planeta baixa. E com isso, né, vai mexendo em todos os aspectos do planeta, em todos os aspectos da humanidade, certo? Por outro lado, como assim, vamos dizer assim, eu gosto de dizer assim, né, que o universo mata dois coelhos com a cajadada só. Por outro lado, é necessário que tudo isso aconteça para que a gente, né, tenha um choque de alerta, a gente tenha, né, esse choque para nos fazer abrir os olhos para dentro, né? Como aconteceu agora com a pandemia, tá? Já tinha tido outras coisas, como a gripe espanhola, desculpa, como a gente tinha dito, sim, né? Mas, assim, esse momento agora da pandemia, né? Muita gente parou assim, caramba, cara, o que eu estava fazendo da minha vida, né? Caramba, e agora ele teve que ficar dentro de casa, teve que ficar mais próximo da família, embora muita gente não mudou, no meu ponto de vista, né? Não mudou muita coisa não, né? Muita gente continua sendo a mesma pessoa. E é isso que contribui para que a frequência vibracional do planeta ainda não esteja elevada, né? Não esteja em melhores condições. Pois bem, aí vem o quê? Vem um outro ponto disso, né? Contribuir para toda essa
vamos chamar assim, desordem, né? Desordem vibracional que está acontecendo. E algumas pessoas, né, a maioria das pessoas, melhor falando, dando passagem, né, para essa contribuição dessa baixa frequência vibracional no planeta. Que nos bastidores, né, na vida espiritual, acontece sim uma guerra antagônica, né, de luz e sombra, entre forças trevosas, né, os espíritos negativos e a luz que precisa se manifestar aqui no mundo, chegar aos nossos corações. Inclusive, quando nós estávamos, gente, na primeira fase do canal, tem um áudio lá que era só áudio, né? Tem um áudio lá que foi um relato meu de uma projeção astral e que se chama O Amor Pede Passagem. Então, depois dá uma olhadinha lá, eu vou até deixar o link na descrição desse vídeo, certo? Para você ver. O amor pede passagem, porque essa força da luz, né, precisa que abramos os nossos corações, que tenhamos o amor como uma forma de viver, certo? Para que esse amor possa chegar a outras pessoas, porque se é uma forma de viver, né, a gente dá passagem para esse amor, para essa luz, brilhar nossa luz, como tínhamos falado no vídeo anterior, tá? Viver esse amor, que é aí toda a atuação, essa manifestação desses espíritos amigos queridos, de todo esse grupo, né, de espíritos crísticos, o próprio Mestre Jesus, né, possa, através de nós termos um caminho, uma ponte para que a luz se manifeste no mundo, porque Deus se manifesta ao homem através do próprio homem, certo? E então, existe essa guerra antagônica, não é uma guerra como a gente, né, vê aqui, né, de mísseis para lá, mísseis para cá, bombas, isso e aquilo, certo? Mas uma guerra de quem está conseguindo mais se manifestar aqui no mundo, certo? E infelizmente ainda é a sombra. Ainda é a sombra, é a sombra ainda que encontra passagem, certo? Nos nossos corações aqui na Terra. E estão desesperados sim, porque a Terra chegando ao mundo de prova, ou ao mundo de regeneração, né? Muitos desses seres que vivem aqui, né? Porque estavam ligados a essa terceira dimensão, né? Não poderão ficar mais aqui, né? Todas as zonas umbralinas, as zonas trevosas, né, e serão desocupadas desses seres. Então, eles não terão mais manifestação aqui. E aí, o que acontece? Por que eles estão nesse desespero? Porque são os sentimentos da terceira dimensão, de quem habita a terceira dimensão, né, que os alimentam, entendeu? E então, sentimentos de medo, de culpa, a sexolatria, né, os desesperos pelos ganhos, o poder, né, o desejo desenfreado de sucesso, fama, poder, entendeu? Isso os alimenta energeticamente, né, dá força de atuação a eles. E então, eles, óbvio que não querem que a humanidade transite para uma quinta dimensão, onde não haverá esses sentimentos. Não havendo esse sentimento, eles vão perder, né, o seu fast food, a sua comidinha rápida. E então eles vão perder força, perdendo força, e a gente não... Lembra que a gente falou que não tem nenhum tribunal dizendo você não vai ficar aqui, né? Ou você vai ficar aqui, você merece um mundo de regeneração, porque se trata de uma lei natural, é magnetismo, é estado vibracional. Então, eles perdendo força, ele não tendo do que se alimentar, o magnetismo dele, né, não vai estar mais compatível com o magnetismo aqui da Terra. Então, da mesma forma que qualquer um de nós, né, qualquer um de nós que não esteja com a vibração, com a frequência vibracional condizente com o mundo de regeneração, né, será convidado a se retirar, convidado entre aspas, né, a se retirar, eles também, entendeu? E aí o desespero deles, porque eles têm necessidade de estar aqui para continuar sendo quem eles são, né? E então está havendo essa guerra, está havendo esse antagonismo nos bastidores aí da vida espiritual. E aí a gente traz a reflexão, então, em cima desse tema, o que é que está acontecendo no planeta, né? Qual é a nossa participação aqui? Tinha falado lá no vídeo anterior, gente, dá uma olhadinha lá para quem não assistiu, né? Que a gente
que a gente falou do sentido da vida, né, do propósito existencial, e que nesse momento da transição planetária, quem não ajuda atrapalha. Né? Então fica a reflexão aqui para a gente, estamos ajudando, estamos atrapalhando, qual a nossa contribuição? Né? Eu estou alimentando esses seres, quais são os meus sentimentos? Né? Como é que eu devo trabalhar esses meus sentimentos? Porque, gente, veja bem, não é aquela coisa para a gente se tornar perfeitinho, não. Mundo de regeneração não é para espíritos perfeitos, é para espíritos que praticam o autoconhecimento, porque praticando o autoconhecimento muda sua postura frente ao mundo, frente às suas relações, né? E então, se muda sua postura frente às suas relações, e então está vivendo o amor é sua forma de viver. Por quê? Porque sabe aquele ditado que diz assim, se você não cura do que lhe cortou, você vai sangrar em cima de quem não lhe feriu. Então a gente prejudica muito os nossos relacionamentos com os nossos sentimentos devido aos nossos traumas, aos nossos medos, às nossas culpas, todo o nosso histórico, né, existencial, e aí uma manifestação apenas, né, do ego, então a gente acaba contribuindo, né, com esse alimento energético para eles, entendeu? E aí quando a gente se conhece, que é no caso para o mundo de regeneração, praticando o autoconhecimento, o amor passa a ser a nossa forma de viver, porque a gente vai vigiar e orar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né, aqui. Então a gente vai equilibrar, porque a gente, quem despertou a consciência, quem expandiu sua consciência, não significa, né, que se tornou perfeito e que o mal, entre aspas, ainda não exista dentro dele. Expandir a consciência não é se tornar um ser iluminado, porque luz já somos todos nós desde quando fomos criados. Nós estamos aqui para desconstruir, certo? O que impede a nossa luz se manifestar. Por isso que a gente tinha falado também lá no vídeo anterior, quando a gente descobre o sentido da nossa vida, né? Brilhe a vossa luz, entendeu? Então, porque nós já somos luz. E aí, cada vez que a gente vive e encontra o sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência, nós estamos brilhando a luz que somos nós, né? Desenvolvendo as habilidades do nosso espírito. E então, quando a gente expande a consciência, não significa que nos tornamos, né, mestres ascensionados, né? Que nos tornamos esses seres iluminados, tá? Porque luz já somos nós. Significa que existe ainda os sentimentos primitivos em nós, ainda existe. A diferença é que quando você expande a consciência, né, você não irá mais utilizá-los. Entendeu a sacada? Entendeu que é diferente? Então, assim, veja bem, quando diz assim, fulano é uma pessoa justa. O que é ser uma pessoa justa? Se essa pessoa expandiu a sua consciência, né, despertou a sua consciência, uma pessoa justa é aquela que teve a oportunidade de ser injusto, mas escolheu o amor como a sua forma de viver, então escolheu ser justa. Então essa é uma pessoa justa, entendeu? Porque os espíritos crísticos têm todo o seu histórico também de desenvolvimento, toda essa parte primitiva, não está no seu arcabouço energético? Claro que está, porque passou por todo, né? Por todas as fases de desenvolvimento como nós estamos passando, entendeu? Então, expandir a consciência não significa que esse mal deixou de existir em nós. Significa que nós não nos utilizamos mais dele, certo? A gente escolhe a luz, escolhe o bem, escolhe o amor. Entendeu? Então, mundo de regeneração é para esses espíritos que se conhecem e se conhecendo, né, escolhe viver melhor, escolhe ser bem, escolhe ser sal da terra e luz do mundo, como a gente sempre costuma falar aqui, como eu gosto de falar, tá certo? Então, é isso que está acontecendo. Se a gente se conhece, se a gente brilha, né, a nossa luz e a gente escolhe ser uma pessoa mansa e pacífica, como disse Jesus, né? Se a gente leva a paz, se a gente escolhe o caminho da paz, como disse Gandhi, a paz não é o caminho, não é? O caminho não é a paz é o caminho, entendeu? Então, se a gente escolhe que a paz seja o nosso caminho,
esses seres estão desesperados porque eles vão perdendo sua alimentação energética. E aí eles vão promovendo, né, desenvolvendo nas pessoas, desenvolvendo não, corrigindo, porque nenhum ser, né, sombrio, trevoso, né, nenhum mago negro, nada, coloca em nós o que já não existe. Ele vai trazer à tona, ele vai potencializar sentimentos ali que já existem na gente, certo? E então, o que é que está acontecendo? Muitas pessoas, por isso que eu tinha falado assim, quem é mal está se tornando pior, né? Porque tudo isso está sendo potencializado, certo? E aí a gente está vendo muitas discórdias, muita liquidez, né? Nos relacionamentos, entendeu? Tudo acaba muito rápido, né? É a geração do cancelamento. Então, fulano não corresponde mais às minhas expectativas, fulano discordou de mim, cancela, exclui essa pessoa, e não é bem assim que é para a coisa acontecer, né? Mas é isso que eles estão fazendo, certo? Potencializando esses sentimentos, e então tudo isso está acontecendo. E aí, o convite da transição planetária, né, é para o autoencontro, é para nos encontrarmos e então a gente fazer essa travessia, né, e aí vem do outro lado, né, puxando a gente para baixo, querendo que a gente não faça essa travessia. E aí, o outro ponto que a gente vai ver, do porquê de tantas coisas acontecendo, né, é que quando se fala assim do autoencontro, pelo autoconhecimento, né, esse despertar da consciência, essa expansão da consciência, infelizmente, gente, muito, infelizmente, ainda é uma minoria, uma bem pequena parcela da humanidade que está expandindo sua consciência e escolhendo que a paz seja o seu caminho, que a justiça seja o seu caminho, que o amor seja a sua forma de viver. É uma parcela bem pequena, entendeu? E aí, a maioria, com os ânimos, né, a flor da pele, é o que a gente vê tudo acontecendo. Guerras políticas, né? Tantos conflitos, né? Tantas ofensas, gente, nas redes sociais, pessoas ferindo outras, gritando, xingando o candidato, do colega. Então, gente, deu uma travadinha aqui, desculpa, eu voltei agora, nada que comprometa o nosso conteúdo, tá certo? Então, o que a gente vê nas redes sociais, né? Tantos conflitos, tantas ofensas, né? Coleguinhas, né? Brigando uns com o outro, amizades, né? Sendo rompidas por causa de política, gente, porque um não concorda com o candidato do outro, e por aí vai, tantas coisas que mostram o quê? O estado primitivo, né? A primitividade. E então, eles vão potencializando tudo isso e é o que está ainda imperando no nosso planeta. Então, uma pequena parte, né, que está elevando a sua frequência. E aí é essa dificuldade dessa frequência, né, disseminar no planeta. Então, assim, porque uma andorinha só não faz verão, né, gente? Então, se precisa levar esse quântico energético, né, que essa minoria cresça, se torne uma parcela bem maior, para que então consiga mais se espalhar mais por toda a humanidade e então o magnetismo de todo o planeta ser elevado. Aí para isso também temos, né, para contribuir com essa elevação, temos novos espíritos, né, que estão reencarnando, chegando na Terra com a frequência já mais elevada, né, e trazendo mudanças, né, trazendo mudança de paradigma de vida. Vemos as crianças aí, eu até digo assim, gente, papais e mamães hoje em dia, veja bem, vocês são os educadores dos seus filhos, mas se liguem, porque eles vieram ensinar muito, vieram trazer muita mudança, né, muita mudança de paradigma de vida, de horizontes, né, vieram derrubar crenças limitantes e sair e para que as pessoas saiam, né, desse estado de provas e expiações, de um estado de primitividade dos seus sentimentos, né? E então que se liberte, se libertando, eleve a sua frequência. Então tem esses espíritos chegando. Então, gente, é tudo isso que está acontecendo, né? Então existe, está havendo essa transição, existe
esses bastidores espirituais, né, desses seres que estão potencializando, né, colocando fermento ali nos sentimentos ainda de baixa frequência nas pessoas, né, e aí se acontecendo isso, né, baixando mais a vibração ainda, então os ânimos ficam, né, os nervos ficam à flor da pele, né, os ânimos alterados, e a gente vai vendo então essa série de conflitos, né, tanto de fórum íntimo como nas relações sociais. Então, na liquidez dos relacionamentos e no fórum íntimo a gente vê assim os estados depressivos, a ansiedade e outras psicopatias que acontecem, né? O índice de suicídio, gente, altíssimo, né, ainda. Então, são coisas muito sérias que estão acontecendo e que a espiritualidade positiva, a espiritualidade amiga, né, no comando do governador planetário, o Mestre Jesus, precisa que abramos os nossos corações e que, para darmos passagem a esse amor e a gente contribuir para um êxito, né, significativo dessa transição planetária. Então, aí a gente tem que praticar o autoconhecimento, tem que se descobrir, tem que contribuir, né, com a sociedade, com o desenvolvimento da sociedade para que todos nós sejamos felizes. Tá certo, meus queridos? Então, é isso que está acontecendo. E já que o assunto, né, a gente encerrou com que a gente contribua com a sociedade, que sejamos felizes, então que a paz seja o nosso caminho, que o amor seja a nossa forma de viver, tá certo? Porque somente assim, gente, não há elevação de frequência sem amor. Vamos colocar isso na nossa cabecinha. Ah, porque eu fiz a caridade, ah, porque eu fiz isso e aquilo. Gente, a verdadeira caridade está na intenção que a gente coloca, certo? No sentido que a gente coloca ali, tá bom? A caridade não é da esmola dada aos pobres, né? Não é da cesta básica. A caridade é o amor, né? É o amor em movimento em todas as nossas relações, né? Onde nós estejamos, é a nossa atuação, a nossa postura. Então não adianta que a gente vai realizar uma atividade caritativa ali, outra acolá, e no nosso dia a dia os nossos sentimentos ainda sejam primitivos, né? Então, assim, somente o amor, gente, não tem para onde correr, somente o amor. E para viver o amor somente através do autoconhecimento, né? Vai nos libertar, vai elevar a nossa frequência e a gente vai, então, contribuir com a paz no mundo, com essa transição, tá certo, gente? Então, por falar em paz, muita paz para você, paz para mim, paz para todos nós, paz para a humanidade. Que assim seja e assim já é.